Bom dia, galera. Espero que esteja todo mundo bem. Hoje nós vamos falar sobre distribuição da população mundial e deslocamentos da população pelo mundo, tá? A gente já estudou alguns elementos da população mundial e hoje nós vamos estudar por que essa população ela se desloca pelo mundo, tá? Então, para que a gente comece a pensar, nós temos aqui um poema de 2018 de Moisés Antônio, e o poema é Sou Imigrante. Então ele diz que o poema começa assim: Sou imigrante, da além, lá do outro lado do oceano, forçado a abandonar o país. Sim, o país de origem, que há séculos que venho lutando, querendo viver. Batendo as portas, nunca descerradas, sempre encerradas. Não tenho terra. Lá de onde eu venho, do qual vós chamais ou dizeis ser minha terra, eu era igual uma flecha, querendo ir para frente, eu era cada vez mais puxada para trás, com mais força. E de tanto me puxarem, fui lançada veementemente pra, para atingir o alvo. E vim aqui parar. Sou imigrante, não tenho terra. Tudo é terra. Não importa se aqui ou lá. Quem dera que não houvessem fronteiras, quem dera que não houvessem leis essas que nos prendem, separam, hostilizam, injuriam e abalam. Se não houvessem fronteiras, divisões geográficas e que todos os homens fossem só homens, sem distinção de cores, raças, nacionalidades. Sou imigrante, emigrante, migrante, resistente, com força para viver, almejando viver, sou resistível como o leão da África. Tenho garras de um falcão do mato, sou persistente como a onda movível, porém, me respeito. Só quero viver a vida, porque a terra é nossa, de todos nós, feito por Deus e entregue a todos os homens, não importa se aqui ou lá. Esse poema é de Antônio Moisés, de 2018. Ele mora em Curitiba e esse poema está disponível no Recanto das Letras, aqui na internet, tá? Então, a primeira pergunta aqui, para a gente começar a pensar, é por que os deslocamentos populacionais, eles acontecem, né? Por que isso acontece? Porque as pessoas saem de um lugar onde estão vivendo para outro. E aqui a gente vai ver que os deslocamentos populacionais, eles sempre aconteceram na história da humanidade. Alguns estudos indicam que a espécie humana ela vai levar milhares de anos para povoar todos os continentes. Então, de acordo com a teoria científica, nós vamos ter o surgimento da nossa espécie humana no continente africano e, a partir daí, nós vamos traçar diversas rotas no planeta inteiro, os deslocamentos vão acontecer. Então, os motivos que nos levaram a isso são muitos, né? A escassez de água, a busca por alimento, o nível dos oceanos e todos esses motivos eles vão levar as sociedades a se locomoverem pelo espaço geográfico. Então, aqui nós temos o mundo, né? E aqui nós temos o surgimento do homem como espécie que nós conhecemos hoje, que é do Homo sapiens, e aí nós começamos a migrar para diversos lugares do planeta, até que nós povoamos, por último, a América do Sul. Fazem de 15 a 35 mil anos que o homem conseguiu povoar a América do Norte e a América do Sul. Então, os fósseis mais antigos da espécie humana são de 150 a 200 mil anos atrás e foram descobertos na África, né? Os pesquisadores do assunto sabem que os seres humanos migraram do continente africano para outras regiões do planeta. Mas as rotas exatas que os seres humanos percorreram ainda não tem certeza se foram essas realmente. Então, isso aqui é uma teoria, tá, gente? A teoria existe para explicar os fenômenos, né, que acontecem. Então, teoricamente, o ser humano saiu da África, de acordo com os fósseis mais antigos,
migrou para a Ásia e para a Europa, depois povoou a Oceania e, por último, ele vai passar pelo Estreito de Bering e vai ocupar a América do Norte e depois a América do Sul. Então, essa aí é a teoria da ocupação e das primeiras migrações que aconteceram no planeta Terra. E então a gente vai ter até hoje, né, os deslocamentos populacionais, eles vão ser afetados pelos aspectos naturais. Então, nós temos uma notícia de que em 2010 o Haiti ele foi atingido por um terremoto e nesse caso, né, são difíceis condições climáticas e de sobrevivência mesmo, né? Depois de um terremoto, o país fica devastado e nós vamos ter muitas dificuldades das condições econômicas e sociais de uma grande parte da população haitiana. Isso faz com que a migração ocorra em maior número. Além dos aspectos físicos, a gente também pode mencionar as questões históricas, né? As questões econômicas, políticas, que também influenciam os deslocamentos populacionais pelo mundo. No século XVI, por exemplo, milhares de europeus deixaram o continente europeu, e criaram rotas para o comércio, colonizando terras em outros continentes. Essa história a gente já conhece, estudamos ano passado. Então, no século XVI, os povos europeus, principalmente os portugueses e os espanhóis, né, que a gente conhece essa história aqui próximo da gente, aqui na América do Sul, mas também saíram para colonizar outros países, os ingleses, os alemães e os italianos, né, franceses também, holandeses, por aí vai. Então, essa grande imigração aconteceu de forma espontânea, tá? Os portugueses, por exemplo, que vieram colonizar o Brasil, eles saíram do seu país de origem para colonizar outro país de forma espontânea. Eles não foram forçados a fazer esse tipo de imigração. Então, eles se deslocaram de forma espontânea. Já os povos africanos que migraram aqui para o nosso continente, eles sofreram uma migração forçada, no caso, a partir do século XVI, né? Então, eles começam a ser sequestrados no continente africano e começam a ser vendidos aqui na América como mercadoria, né? Como mão de obra escrava. Começam a ser escravizados. E esse acontecimento ele vai marcar a formação cultural e a constituição da sociedade brasileira. Então, esses povos eles começam a moldar a identidade cultural brasileira. No século XIX, alguns países da América, né, como os Estados Unidos e Brasil, instituíram políticas de incentivo à imigração com o objetivo de receber pessoas para a ocupação de seus territórios. Então, isso aqui é muito importante falar, tá? Então, nós vamos ter, primeiramente, uma migração para o Brasil dos povos europeus, uma migração espontânea, eles vieram por livre e espontânea vontade. Na sequência, nós temos uma migração forçada, porque os povos africanos não vieram para cá porque queriam, e sim porque eles eram forçados, eram sequestrados, para serem vendidos como mão de obra escrava no Brasil e aqui na América. Então, esses povos, eles vieram para cá nas piores condições possíveis, nos porões de navios, sendo escravizados, sendo separados das suas famílias, do seu país de origem. Quando chegavam aqui, mudavam de nome, porque não poderiam mais chamar pelo nome no idioma deles. A religião deles era proibida, o Deus deles era proibido. Eles eram proibidos também de circularem na sociedade de forma livre. Eles pertenciam a alguém, né? Lembrando que esse tipo de escravidão ele não existia antes na humanidade. Ninguém nunca tinha transformado o ser humano em mercadoria como os europeus fizeram. E a partir daí, os povos africanos eles começaram a ser explorados, né? Ok, eles vieram para o Brasil, só que durante um período eles trabalharam como escravos na
cana-de-açúcar. A única coisa que eles recebiam como salário era comida, né? Alimento. E dormiam nas senzalas. E logo depois, no século XIX, quando os povos africanos, quando na verdade, né, os negros no Brasil, eles foram libertos da escravidão, e já não podia mais ter mão de obra escrava, lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então, quando o Brasil passa por esse processo de abolição da escravatura, o governo brasileiro ele não sente o desejo de remanejar essas pessoas para trabalhar de forma assalariada. Então, quando esse povo ele é liberto, eles vão ocupar espaços na sociedade que não exigem muita preparação, né? Porque eles eram escravizados e agora precisam de trabalho. Só que como arruma trabalho em uma sociedade em que não se dá oportunidade para eles, né? O governo ele não vai dar essa oportunidade para esses povos. A coroa inicialmente não vai dar essa oportunidade e logo em sequência o governo brasileiro não tem interesse em oportunizar esse povo. Só que, em contrapartida, o governo brasileiro, né, no século XIX, na época da exploração do café, começa a contratar pessoas vindas da Europa para trabalhar no Brasil nos cafezais. Então, principalmente as colônias italianas, né, que nós temos hoje no Brasil, vieram nesse processo. Então, vejam, o governo brasileiro não estava interessado em pegar essa mão de obra que era escravizada e transformar em uma mão de obra assalariada, mas tem interesse em exportar a mão de obra da Europa. Inclusive, eles pagavam a passagem desses trabalhadores, o transporte dos seus instrumentos de trabalho, o transporte das suas famílias inteiras. O governo brasileiro bancou esse transporte aí de europeus para trabalharem no Brasil. E aí nós temos um novo fluxo de imigração vindo da Europa para o Brasil no século XIX. E lembrando que a intenção dessa migração aqui dos europeus no século XIX também era a mestiçagem, tá? Era clarear a pele do povo brasileiro, porque nós tivemos 5 milhões, né, de africanos, de povos africanos que foram trazidos aqui para a América, e o Brasil foi o que mais recebeu o fluxo de escravizados. Então, existiam muitos, a população brasileira ela ia ter essa marca, esse traço característico mesmo, né, físico dos povos africanos, mesmo os mestiços, e a intenção do governo brasileiro, então, era clarear a pele das pessoas aqui no Brasil, tornar a pele das pessoas branca, né, ou quanto mais clara possível. Quem tiver interessado em ler sobre isso, me pede depois alguns links que eu passo, certo? Então, nós vamos ter uma migração transatlântica, né? No fim do século XIX e no início do século XX, que vai sair lá da Europa em direção à América, né? Tanto a América do Norte e a América do Sul, tá? Então, nós vamos ter aí os imigrantes europeus, né, migrando aqui para a América. Esses deslocamentos populacionais, eles marcaram e ainda marcam a história da humanidade, né? Eles contribuem para a diversidade étnica, cultural e social nas mais diferentes localidades. O Brasil é um exemplo disso. O Brasil recebeu inúmeros imigrantes. Nós temos aqui colônias japonesas, italianas, alemãs, africanas também, francesas, de praticamente todo o mundo. Nós recebemos povos aqui para o Brasil, nós recebemos fluxos migratórios, né? E até hoje ainda recebemos bastante pessoas de fora. Então, nos 2 últimos séculos, né, profundas mudanças ocorreram na população mundial, e a população mundial vem crescendo em um número muito assustador. Em 2019, estima-se que o planeta alcançou 7,7 bilhões de habitantes, o que torna a análise, né, que a gente vem fazendo desse deslocamento, dessa migração pelo mundo, ainda mais complexa. Então, quanto mais gente no mundo,
menos recurso disponível vai ter e mais pessoas migrando para outros países. Então, aqui nós vamos ter um gráfico da distribuição da população pelo mundo. Vejam que a grande parte da população está localizada na Ásia, tá? Então, nós vamos ter grande parte das pessoas habitando esse continente. E nós vamos ter, como estou falando, a população mundial ela permaneceu estável por muito tempo, né? No primeiro milênio nós tínhamos apenas 1 bilhão de pessoas. Hoje nós temos 7,7 bilhões. E a projeção para 2050 é que nós tenhamos 9,7 bilhões de pessoas. Então é muita gente no mundo, né? E essa distribuição da população pelo mundo ela acontece de forma desigual. Nós vamos ver por que essa distribuição da população é irregular. Por que entre os continentes existe essa diferença tão grande, né, da distribuição da população? Primeiro fator que leva a distribuição da população a ser tão diferente é que em alguns lugares nós vamos ter condições climáticas ou de recursos naturais muito difíceis para a permanência do ser humano. Então, por exemplo, nós temos lugares em que a altitude é muito elevada, então isso dificulta a permanência do ser humano. Em alguns lugares os terrenos eles não são férteis, ou nós temos relevos muito irregulares, rios que, quer dizer, a inexistência de rios, na verdade, ou de recurso hídrico. Isso faz com que as pessoas elas não permaneçam nesses lugares, como é o exemplo que aqui tem a imagem do deserto do Atacama, no Chile. Ó. Então, como é que permanecem nessa região aqui, nessas condições climáticas e sem recurso natural praticamente nenhum? Em contrapartida, já que essa região aqui não me oferece recurso para que eu permaneça, essa região aqui ó, me oferece tudo que eu posso querer. Então, principalmente no mundo, né, as cidades elas se localizam próximas aqui, ó, de um recurso hídrico. Por quê? Porque a água é o primeiro recurso que a gente tem que contar. Então, as principais cidades estão localizadas próximas de recursos hídricos, próximas de um rio, próximas do mar. Então, é muito importante, né, para que a cidade se estabeleça e continue a presença de um recurso hídrico. Então, aqui nós temos a imagem da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, e essa aqui é uma das cidades mais famosas do mundo, né? Então, nós temos um crescente número de pessoas nas cidades, justamente pelos fatores que eu acabei de dizer. Então, a população urbana ela vai ultrapassar a das áreas rurais no total mundial, no final do no final da década de 2000. Então, nós vamos ter cada vez mais pessoas migrando para a cidade, saindo do campo, principalmente pelo fator de que tem novas tecnologias chegando no campo, né? Então, o trabalho que 50 trabalhadores faziam na colheita de cana, hoje nós só precisamos de 3, 4 máquinas para fazer essa colheita e separa. Enfim, a evolução tecnológica já faz tudo. Enquanto esses trabalhadores ficam desempregados. Então, o que é que eles fazem? Eles se deslocam para a cidade em busca de um emprego, de qualidade de vida, de novas oportunidades. Então, isso faz com que as cidades elas concentrem cada vez mais pessoas. O nome disso é êxodo rural. Então, saída das áreas rurais para as áreas urbanas, tá? Isso contribui para o crescimento econômico das cidades e para o grande aumento da população urbana, que começou a acontecer de maneira expressiva a partir da década de 70, principalmente em cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Maceió está hoje nessa categoria, com mais de 1 milhão de habitantes, tá? Nós estamos passando por um processo de urbanização aqui em Maceió. Nós temos empresas, indústrias, e agora nós começamos começamos não, né? Já começamos faz tempo o processo de urbanização, mas ele tem se intensificado, porque cada vez mais pessoas têm
migrado para a cidade de Maceió. Então, vamos lembrar dois termos muito importantes, populoso ou povoado. Aqui nós temos no mundo um mapa da densidade demográfica, né? Densidade demográfica, lembrando que é habitante por quilômetro quadrado. Então, aqui nós temos as cores de classificação. Aqui é mais de 270 habitantes por quilômetro quadrado. O caso do Brasil, ó, vai ser de 15 a 45 habitantes por quilômetro quadrado, tá, gente? Então, o número total de habitantes em um lugar expressa sua população absoluta. Quando dizemos que um lugar é populoso, isso significa que ele tem uma população muito grande, uma população absoluta muito grande. Então, o Brasil é um país populoso, sim. Nós temos hoje 209 milhões de habitantes. Então, é um país que tem muita gente. Agora, isso significa que o país é povoado? Não significa, porque enquanto um país populoso considera o número total de habitantes, um país povoado ele tem que considerar a distribuição das pessoas nesse lugar. Então tem que ver qual é a densidade demográfica desse país. Esse número é também conhecido como população relativa. Por exemplo, o Brasil, apesar de ser o sexto país mais populoso do mundo, apresenta uma grande extensão territorial. Então, se nós temos 209 milhões de habitantes e nós temos a área do país muito grande, equivalente a esse número, nós vamos ter uma densidade demográfica baixa. Isso significa que nós temos, hoje, na densidade demográfica, 24,4 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, somos um país populoso, mas pouco povoado. Isso significa dizer que nós temos muita gente concentrada em uma área só e o resto do território continua com poucos habitantes, né? Então, aqui nós temos o cálculo, para se obter a densidade demográfica de um lugar, né, para a gente saber a população relativa, nós pegamos o número de habitantes, nós pegamos a população total desse país e dividimos pela área territorial desse país. E aí nós temos como resultado a densidade demográfica em quilômetros quadrados, tá bom? Então vamos repassar, gente, ó. Nós estudamos hoje a migração, né? A migração, ela vai ocorrer por diversos fatores. Nós vimos que a migração não é novidade, né? Ela é um fenômeno que acontece há pelo menos 150 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, com a migração dos primeiros homens andando sobre a Terra, saindo do continente africano e povoando o resto dos continentes. E nós temos também aqui os motivos, né, pelos quais as pessoas migram. Principalmente existem as condições climáticas e as condições naturais daquele lugar, né, como aqui eu dei moto, que faz com que as pessoas migrem, e nós temos as condições sociais e econômicas de um país. Então, se o país está passando por dificuldades econômicas, as pessoas também vão querer migrar. Nós falamos aqui sobre a movimentação transatlântica, a migração transatlântica que aconteceu no fim do século XIX, começo do século XX, na direção aqui da América, né, saindo da Europa e tendo como direção a América do Norte e a América do Sul. Aqui nós temos a concentração, né, a distribuição da população. A maioria das pessoas está na Ásia, e nós vimos porque as pessoas se concentram também nas cidades e porque alguns lugares permanecem inabitados, por causa das condições naturais e, no caso das cidades, pelas condições de vida que são ofertadas. Então, e aqui nós vimos o cálculo da densidade demográfica também, diferença entre povoado e populoso, certo, gente? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que todos estejam bem, se cuidando, todos possíveis. E até a próxima aula.